Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, a aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais 1 será para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito.
derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna. Está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa. E se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo, e o estofo carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Família Manuel, sejam todas bem-vindas. Querida Coragem, é um prazer tê-la aqui conosco. Com você a palavra. Boa tarde a todos. Chegamos aí ao capítulo, os capítulos que vai falar da purificação agora
dessa doença miserável aí da lepra. Bom, o capítulo, hoje nós vamos fazer uma viagem na Bíblia, hein? Se prepara, mas aperta o cinto aí, viu, de passos, ó. Põe o cinto de segurança que hoje nós vamos viajar na Bíblia. O capítulo 13 fala sobre a lepra, né? Que acontecia se a pessoa aparecesse com uma verruga ou com uma impinge, alguma coisa que pudesse ser. Porque assim, gente, convenhamos, aquele povo estava no deserto e mesmo quando eles alcançaram, digamos assim, que seria considerado um grande centro, eles não tinham tecnologia para identificar e fazer a diferença entre algo comum e algo tão miserável como a lepra. Então, por favor, entenda Levítico 13 e 14 no contexto daquela época, em que não tinha como identificar essas situações aí, e por isso Deus passou essa recomendação, sempre preservando a pureza do ambiente, mas especialmente os adoradores. Muito bem. E baseado nisso, nós vamos ler aquilo que está descrito, que a pessoa se apresentava ao sacerdote, 7 dias depois voltava, era examinado. Tudo isso vocês leram, vocês ouviram no áudio agora, ontem e hoje. Só que, antes de ir para o capítulo 14, que é o capítulo da, digamos assim, da redenção, que é quando a pessoa se encontrava livre da lepra, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Antes de iniciar o estudo aqui, eu separei alguns leprosos famosos da Bíblia, né? Eu encontrei alguns e eu queria que nós falássemos um pouco aqui sobre o que aconteceu com eles nesse período em que eles ficaram nessa situação aqui vexatória, digamos assim, uma doença, uma Covid, né? Daqueles dias. Talvez muito mais mortal, porque também as pessoas não tinham nenhum recurso. Na ausência do recurso, como sempre, a prevenção continua sendo está vendo? Desde os dias ali, ainda é um grande, o melhor remédio, né? Vamos lá, quem são os leprosos famosos que vocês lembram agora aí? Fala aí os nomes aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão bons Naamã, de Bíblia. Naamã, Naamã. Naamã, a história de Naamã está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Então, se você quiser, em cima de Levítico 13, escreve aí, 2 Reis 5, 1 a 14. Tem a história de Naamã. A história de Naamã tem um negócio interessante, daqui a pouco nós vamos descobrir. Cita outro. Gease, Os 10 leprosos. Gease, 2 Reis 5, 27. Os 10 leprosos, Cleide, está em Lucas 17, 12 a 14. Então, repetindo, Gease, 2 Reis 5, 27 e os 10 leprosos, Lucas 17. Tá bom? Oi, Cremilda, você está escondidinha aí, né, menina? Deus te abençoe. Bom, então nós já Miriam, falamos. Miriam, quem foi que falou Miriam? Tem uma Clarice, notícia para você aí. Clarice. Clarice, Miriam está em Números capítulo 12. Dani Então, falou, não ouvi. Nani também falou Miriam. Miriam, exatamente. Então, Miriam está em Números capítulo 12. Mas eu ainda Moisés. tenho. Quem? Moisés. Moisés serve como modelo, porque ele colocou a mão e tirou a mão, Cleide, é verdade. Outro personagem. Existe a possibilidade também de Lázaro ter também sido acometido de lepra. Pelo local que ele vivia, era uma cidade de leprosos. Lázaro ou Simão? Simão também, o tio dele. Se você quiser citar Simão, é mais seguro. Também o que eu vi aqui, Ah, os sacerdotes já na próxima época de Cristo, antes da época de Cristo, eles tinham condições de identificar 72 doenças sem nenhuma aparelhagem que nós temos hoje. eita glória! Imagina esse povo tendo tanta tecnologia como nós temos hoje, hein, Marçal? Simão, gente, tá em Mateus 26, viu? Mas ainda falta pelo menos 3 pessoas aí. Vamos lá. Jó, já falou, Jó? Jó, é possível que Jó. Aí há uma situação interessante. Alguns dizem
que Jó teve fogo selvagem e outros lepra, tá bom? Mas eu coloquei Jó aqui também, mas coloquei uma interrogação. Outro personagem, ainda falta um. Geazi? Já falaram, segundo Reis 5. Eu dei uma Falta pelo saidinha. menos... Quem? Eu dei uma saidinha, não peguei quem é que falou. Foi o qual? Ah, já falaram Miriam, Naamã, Geazi, Simão, Jó e os 10 leprosos, mas ainda falta mais gente. Mulher de fluxos. Esqueceram de Não. Arão. Quem? Arão também ficou leproso com Miriam. Ó, a Bíblia só cita Miriam. Só a Miriam. Arão foi cúmplice. Arão participou da fofoca, mas Foi Miriam só que cúmplice começou da tudo. fofoca, mas Miriam que pegou o pecado Foi. maior. Eu Ô, vou falar, Coragem, vocês vão... Doeg, o servo de Saul que matou os sacerdotes, ele ficou leproso? Não, peraí, deixa eu tirar essa dúvida, que agora até eu O fiquei na servo de dúvida. Eliseu. Qual é a Geazi. irmão Coragem? Eu quero saber qual a pergunta para eu responder, que eu entrei agora, estou perdida. Quem são os famosos, os leprosos famosos que nós conhecemos da Bíblia? E Coragem teve um rei Naamã. Alguém já Já falou Naamã? falou. um rei Já. que foi fazer sacrifício e ele ficou Isso! leproso. Quem foi que falou isso aí? Eu, Jaci. Irmã Jaci, o nome dele é Uzias. Isso, Em outras ficou passagens leproso. é rei chamado de Uzias. Azarias. A história dele está em 2 Crônicas 26, anote aí. Agora só faltam mais 2 personagens, que não tem nome, mas eles estão ali na Bíblia. Ô Margarete, já falaram Miriam, Naamã, Geazi, Uzias, Eu Simão. sei qual é. Os dois, é aquele que tinha fome na cidade, e aí eles foram lá e Os falou 4 leprosos, isso É. mesmo, está em 2 Reis, capítulo 7. como é, eles Davi, foram Davi avisar também que tinha comida, amaldiçoou. que ele tinha comida, né? Ele foi avisar que tinha Isso. comida. A história está em 2 Reis, capítulo 7. E o último, vocês não vão lembrar, não. Está em Mateus, capítulo 8. No início do ministério de Cristo, um homem pediu para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele era leproso. E Jesus disse: quero. E tocou nele, e ele ficou limpo. Tá bom? Então, aí eu consegui aqui, com o que Cleide apontou de Moisés, que colocou a mão e tirou, 10 personagens em que nós conseguimos identificar pelo menos 6 ou 7 por nome que ficaram leprosos. E qual a característica? Ô, Cleide, quem prega hoje? Davi, ele amaldiçoou Joabe com pessoas leprosas na família dele. Isso, mas se houve casos, não ficou, não está relatado na Bíblia, Não né? ficou registrado. Isso. Cleide, quem prega hoje? Pastor Daci, mas eu não sei se Pronto. ele vai entrar, viu? Tá, na hora que ele entrar, tu me avisa. Para que eu Disse que ele não entra, 2 dias que ele não entra. Então, Tá, então vamos lá. Então essas pessoas têm uma característica em comum. Olha só, Miriam era profetisa, Naamã era capitão do exército, Geazi era servo de um profeta, e Uzias, um rei, Simão era um fariseu, alguém importante, Jó, o homem mais rico da Bíblia até os seus dias. Os 10 leprosos eram, pelo menos um era samaritano. Esses 4 leprosos que nós vimos, eles estavam longe da cidade e ajudaram voltando ali para dar notícia com relação à bênção que Deus já tinha providenciado para libertar Israel. E o leproso do início do ministério de Cristo recebeu a bênção de ter esse contato direto com Jesus. Jesus tocou, ele foi curado. Todos eles, gente, independente da classe social e da condição financeira, Elô, tinham que ficar afastados de sua família por tempo indeterminado. A lepra é um sinal muito forte do que o pecado faz conosco com relação a Jesus. Não é Jesus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos leprosos pelo pecado de Jesus. E aqui tem um detalhe interessante. Além disso que Massal falou muito bem, toda a participação de Massal aqui é muito boa. Aliás, todos vocês, eu amo quando vocês participam, porque vocês ajudam também a gente a construir um pensamento. Diz exatamente isso. O sacerdote tinha uma responsabilidade tão grande nesse episódio, porque ele saía. A pessoa, Elô, não podia entrar no arraial, viu, Jane? A pessoa se apresentava fora e ele ia lá, ficava exposto, olhava, falava: olha, você faz isso, faz aquilo. Tinha todo o ritual. E nessas histórias que nós apresentamos aí, que nós vimos,
Nós vamos chegar agora no capítulo 14. O capítulo 14 é o capítulo da redenção, vamos chamar assim. No capítulo 13, se a pessoa aparecia com lepra de Passos, ela saía, ó. Eu coloco lá no grupo, Sueli, pode ficar tranquilo. Ô, Sueli, você tem um dos melhores pastores do Brasil, do mundo, que é o pastor Eliasar. Cola nele, que é para ele te ajudar a aprender essas coisas aí. Fica esperta, Sueli. E aí a pessoa saía. É verdade, Elu, é muito bom o pastor Eliasar. Ele tem um canal na internet, eu recomendo direto aqui, eu sou muito fã dele. Fala Sério, Pastor. Quando vocês puderem, entra lá, tem muitas perguntas. É um canal muito bom. Muito bem, a pessoa saía com sino, Jane, gritando leproso, leproso, e assim, Gracinha, todo mundo que estava próximo sabia que tinha que se afastar, porque o medo de pegar a lepra era tão grande, ou talvez até maior do que nós quando tivemos, né? Passamos por essa crise humanitária aí, a crise sanitária, aliás, no período da Covid. Então, o leproso ele tinha que ficar longe da família. Se ele tivesse para casar, acabou o casamento. Se ele fosse rico, acabou o rico. Se ele fosse rei, ele tinha que deixar o reino como fez Uzias. Então não tinha saída. E qual era a salvação? A misericórdia de Deus. Se em algum momento ele fizesse os cuidados preventivos, Jane, e ele fosse restaurado da lepra, ele podia, e aí entra o versículo 2, dizendo assim: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote. Essa frase não te lembra nada? Depois eu vou colocar os links lá no grupo. Mas Mateus 8,4, Marcos 1,44 e Lucas 5,14. Vou pedir a Cleide para ler para a gente. Mateus 8,4. Presta atenção, porque eu gosto de Bíblia, viu? Presta atenção. Mateus 8,4, Cleidinha, por favor. Diz assim: disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por favor, Marizinha, abra seu microfone. Não corre, não. Eu não combinei nada com ela. Marizinha, abriu? Não, mas eu não fechei o microfone, não, viu? Tá aberto. Abriu. Marizinha, Eu não ouvi. quem foi, presta atenção, quem foi que disse para o leproso para ele ir e se apresentar ao sacerdote no texto que Cleide leu? Você prestou atenção? Não. Mateus 8,14, 8,4. Está Jesus e o leproso. Quem disse para o leproso, vai e se mostra ao sacerdote? Foi quem? Jesus. Eu pergunto para vocês, Marizinha, Jesus é quem? Jesus é Deus. E ele pediu para o homem fazer o que está escrito em Levítico 14, versículo 2. Não caiu a ficha de vocês o poder da palavra? Olha só, Jesus é Deus, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas ele falou assim, vá e mostra ao sacerdote. Cleide, lê Lucas 5,14, por favor. Depois você pergunta, Cleide. Primeiro você lê, Cleide. 8 quanto? Lucas 5,14. Olha o detalhe que Lucas vai falar desse episódio aí. Disse assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Perceberam o que Jesus está fazendo aí? Seguindo o que, Cleide? Exatamente aquilo que está em Levítico 14, versículo 2. Às vezes a gente lê a Bíblia e não faz essas conexões, né? Mas é importante que nós façamos. De novo, Jesus está recomendando aquilo que está escrito, ou seja, ele não inventou nada nesse sentido. Só que o leitor da Bíblia, o irmão denominacional, o irmão que é romanista, ele lê esse texto e esquece que lá em Levítico está a recomendação. Então, Jesus fez aquilo que ele ordenou a Moisés quando nossos irmãos estavam no deserto. Cleide, meu tempo acabou. Se o pastor tiver, eu paro. Não entrou ainda não, pastor. Pode continuar. Fala o que você ia falar. Coragem. Eu pensei, né?
ou eu não vou dizer uma coisa para outra. Ou eu ouvi um pastor não, alguém falando, ou eu realmente pensei que Jesus não mandou dizer, não diga quem foi que fez o milagre, mas vai e se apresenta, porque justamente para o sacerdote não dizer que Jesus curava, dizer que o cara estava impuro ainda. Entendeu? Não sei se tem a ver isso, ou eu ouvi, ou não sei se você tem uma coisa para me dizer sobre isso. Que ele A não sua fez. Você ouviu, sim, um pastor nosso pregou. Existe pregações nesse sentido. Agora, escuta o detalhe. Se Jesus faz qualquer outra coisa que seja diferente do livro de Levítico, tu acha que isso não ia chegar no ouvido do sacerdote? Então, Jesus, ele cumpriu justamente porque, como Deus, ele passou essa ordem para Moisés e não poderia evitar de cumpri-la, porque está escrito, e também para que não chamasse atenção naquele momento para o ministério que não estava ainda no momento, digamos assim, que deveria ficar público e notório. Então, ele não poderia trazer, Cleide, É porque, uma... Coragem, já pensou se o leproso fosse e espalhasse, todos os leprosos viriam a Jesus? Então ele Pois é, queria, exatamente, ele queria se omitir nesse sentido, porque ele precisava de fazer o ministério dele. E se por um acaso fosse espalhado que ele tinha curado o leproso e todos os leprosos viessem, impediriam dele continuar o trabalho dele. também, é verdade. Só que nesse momento aqui, ele dá essa ordem preocupado com que, mesmo, irmã Clarice, que o sacerdote, alguém ali ficasse sabendo, mas ia perceber que esse profeta, já que ele não tratava Jesus como Deus, era como se fosse mais um profeta, algum pregador, estava cumprindo a lei. Ou seja, Jesus não estava provocando, digamos assim, hipótese alguma, um rompimento, uma falta de respeito àquilo que ele tinha estabelecido. Isso é interessante, entendeu? De Passos. Obrigado, irmã Clarice. De Passos. Rapidinho, boa tarde a todos. O Coragem, se eu Oi. estivesse vivendo naquela época, eu ia ser mandada lá para o Vale dos Leprosos, que eu já tive lepra. Sério? Então, Jesus me curou, né? Só que, Amém. conforme você falou, assim, muita discriminação. Eu fui afastada do trabalho. Quando o médico viu que era lepra, ele falou: Minha filha, você veio dois. Foi maior discriminação comigo, eu já sofri muito. Ele falou assim: Minha filha, você é casada, seu marido vai se divorciar. Se você for tiver noiva, ele vai te deixar. Você não pode falar para os amigos que ele vai se afastar de você. Olha, ele bateu o maior horror. Aí, quando ele falou que era lepra, porque eu sei que hanseníase hoje em dia tem cura, entendeu? E Sim. a minha foi uma das simples, mas eu fui afastada. Eu fiquei recebendo pela firma 3 anos, afastada pelo INSS, e ela me pagava, porque na época eu era gerente. Aí a assistência social foi lá, conversou comigo e me afastou, e eles mesmos me davam meu pagamento, até sair o pagamento do INSS. Eu sofri, sabe, com a tal da lepra, mas só que você estava falando, eu falei, falo ou não falo? Porque hoje em dia existe ainda discriminação, né? Mas graças a Deus Sim. eu estou curada, né? A gente sofre muita discriminação. E eu sofri muito. Mas como você falou aí que a gente tem que testemunhar, aí eu achei assim que eu tenho que testemunhar, gente. Se hoje em dia alguém tiver essa doença, não faça discriminação. Nos trabalhos separavam talher, isso e aquilo, um monte de coisa. E a minha, o grau que eu tive, porque tem vários tipos, acho que tem 3, 4 tipos, não transmitia assim, sabe? Mãe. Era só o contato da roupa, essas coisas todas aí, mas foi maior discriminação. Aí eu quis testemunhar para você hoje, eu não tenho vergonha, não, eu tinha vergonha, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho, não, Fique com tá? vergonha, não, rapaz. Você é uma moça tão bonita, graças a Deus. Você tá igual o Miriam. Quando o Miriam voltou, o pessoal disse que ele estava, não foi, Cremilda? Com a pele de menina. Deus é bom Ah, demais, fez um milagre é. completo. Olha só. Bom, então Jesus, outra vez, olha como isso precisa ficar muito firme na nossa mente. Jesus, outra vez, orienta conforme o que está escrito.
Vocês entenderam por que eu tenho uma preocupação de que o foco de vocês esteja na Bíblia e não na minha pessoa? Percebeu? O poder da palavra. Marisa deu testemunho. Jesus é Deus. Ele toca, cura o leproso, ele fala com o leproso e manda. O primeiro ele tocou, os outros ele mandou buscar. Vá aos sacerdotes. Levítico 14. Aí nós lemos a Bíblia, não fazemos as conexões e acabamos perdendo essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Mas não termina aí. Vamos seguir, hein? Muito bem. No versículo 2, diz assim, eu estou no 14 ainda, viu, Cleide? Quando meu tempo acabar, você fala. No versículo 7 diz assim, olha só, Jane, você está bonitona, eu estou gostando, viu? Sorridente, eita glória. Ô, Coragem. Oi. Aí tem uma senhora de 80 anos. Estou sabendo, Luzia. Peraí que eu vou fazer a surpresa, Luzia. Não faça agora, não. Ó, eu vou pedir um favor a vocês. Vocês vão fazer assim agora, por favor. Vocês vão encher essa tela de coração para Dona Tuca. Essa menina tem mais de 50 anos e está nos visitando aqui pela primeira vez. Está muito feliz. Ó, o tanto de coração para a senhora aí, Dona Tia Tuca. Tá vendo? Ela é irmã Luzia que está trazendo essa irmã para participar aqui conosco. Seja bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Deus abençoe a senhora. Agora pronto, corre para a Bíblia, que aqui o importante é a palavra. Levítico 17, presta atenção, Verinha, que eu sei que você gosta de Bíblia também. Olha o que diz o versículo 7, Cleide. E sobre aquele que há de purificar da lepra, você vai jogar, espargir quantas vezes água? Hã? Só pode ser 7. Opa! Então ia jogar sobre a pessoa ali água, o que fosse no ritual da purificação de 7 vezes. Aí eu pergunto para vocês lembram do episódio de um homem que se aproximou de Eliseu? Eliseu foi. E ele precisava ser curado. Quantas vezes Eliseu mandou ele mergulhar num rio sujo? 7 vezes. Nada está, por acaso, na Bíblia. E aí o que acontece? Ele mergulhou uma vez, ficou curado, Verinha? Não. Na quinta vez ele perdeu a paciência, Elô. E eu gosto Ele ainda de falou, não são Arbana e Farfar rios melhores do que o Jordão sujo? Exatamente. E aí mandaram ele tomar banho, porque, olha só, o Jordão era um retrato daquele rapaz com sua lepra. O poder não estava na água, nem no Jordão, e sim na palavra do Deus que mandou ele lá. É isso que nós temos que entender, que a Bíblia quer ensinar. E aí, Cleide, no quinto mergulho ele perdeu a paciência. Ele era igual a mim. Não tinha muita paciência não, hein, Elô? E aí os amigos chegaram e falaram assim, mas capitão, o senhor já foi 3 vezes, capitão. Ô, capitão, se ele mandasse o senhor ir lá no rio, pertinho que tem na casa de Cleide lá, que é bonito, um riachozinho lá, o senhor não ia? Eu ia. O senhor não tem dinheiro? Tenho. Ô, capitão, porque a salvação é de graça, o senhor não quer? Mergulha, menino, mais uma vez. Sabe o que aconteceu, Massal? Ele deu o 6º mergulho e a carne dele estava igual. Aí os meninos falaram, só mais um. E aí ele, pela fé, deu o 7º mergulho. Irmão, quando esse homem levantou das águas do Jordão, que ele se olhou, ele falou, misericórdia, eu tenho que voltar lá agora. Porque esse Deus de Israel é poderoso. Porque essa água daqui, olha só, Naamã, ele é mais adventista do que um bocado de nós. Porque ele falou, essa água daqui não tem poder não. Que tem poder é aquele lá que mandou o seu profeta para eu fazer isso aqui. Correu, Jane. E chegou lá e falou assim, ó, Eliseu, eu queria te levar para minha casa. Tem gente que deixa Eluate no canto, né? Geazi queria levar Eliseu. O senhor tem um espírito de profecia, vamos comigo. Gente. E aí Eliseu falou, Naamã. Aí Eliseu falou assim, menino, o que você quer mesmo? Ele falou assim, eu tenho aqui, o tanto de presente que eu tenho aqui para o senhor, porque eu aprendi com Baal que esse negócio tem valor. Ele falou, não, mas o Deus de Israel não cobra nada, não. É de graça. A sua lepra e a minha lepra, ele vai curar de graça. Não tem esse negócio de, eu vou fazer isso, não. É Deus que faz em você. E o que você tem que fazer? Se mergulhar no Espírito. Olha a sala 57 aí, tá vendo? Mergulhe.
no Espírito, que o Espírito vai inundar o seu coração. Claro, você vai permitir com o seu livre-arbítrio. Calma aí, irmão, que você vai falar agora. E ele vai fazer a transformação, vai curar a sua lepra. O que esse homem falou para o profeta? Falou, profeta, então faz um favor, deixa eu levar pelo menos um pouquinho desse chão daqui, porque eu já vi que essa terra é abençoada. Eu não posso sair daqui sem nada. E aí, olha o que entra um adventista maduro, um adventista equilibrado. Falou, seu filho, a terra não tem valor nenhum, mas já que você quer ter uma referência, leve. Percebeu? Eliseu poderia falar, senta aqui, vamos estudar aqui as 27, 28 doutrinas, o sábado, o domingo, a carne de porco. Não, ele sabia que esse menino começou a ter um contato com o Espírito Santo e que o Espírito Santo ia transformar esse menino. Então ele deu tempo ao tempo e o homem voltou para casa abençoado. O outro crente que estava ali, que pegou, na hora que ele saiu, pegou ali algumas bênçãos materiais, vocês mesmos falaram, acabou contraindo a lepra de Naamã. É esse o processo de purificação que Levítico 13:14 traz para mim e para você. Nós fomos expulsos do Éden por conta da lepra, mas o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que morre, nos purificou. E nós, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos batizados. E aí o processo de limpeza começa justamente nessa parte do santuário que nós chamamos do período de santificação, que demora uma vida toda, mas que no final ele vai vencer na sua vida. Observou a frase? Você não pode dizer, eu vou vencer. Não, Cristo vai vencer na sua vida, tá bom? Hermano, é com você, amigo. Ok. O que eu queria destacar aí, né, nessa questão da cura de Naamã, né, que ele mergulhou 7 vezes, né, e fazendo uma conexão com a perseverança bíblica, né, que a Bíblia ela nos ensina, né, e a nos perseverar, né, perseverar em oração. Eu fico imaginando aqui, né, fazendo aqui uma lição, trazendo aqui uma lição espiritual melhor, né, desse acontecimento aí da cura maravilhosa de Naamã, né. Eu fico imaginando se todos os seres humanos, né, inclusive nós, né, que conhecemos plenamente a verdade e sabemos como deve ser a ação da nossa fé, né, como nós devemos perseverar. Eu fico imaginando se todos nós pedíssemos uma coisa a Deus, de primeira ou de segunda, e Deus concedesse na mesma hora, não ia fazer diferença, vamos dizer assim, na nossa fé e na nossa perseverança, espiritualmente falando, né? Ou seja, ia ser um caminho fácil, vamos dizer assim, né? Ia ser assim como se fosse um passe de mágica, né? Pediu e Deus, como fosse um garçom, já nos servia, né? Dentro de alguns minutos, né? E não ia trazer uma perseverança, nós não ia desenvolver a nossa fé naquilo que nós estamos pedindo, clamando a Deus, enfim, né? E não ia termos ali uma maturidade, vamos dizer assim, mais elevada e mais ainda, né? Uma persistência, porque a perseverança, né? Ela gera confiança. E aí vem todas aquelas palavras de Paulo, né? Da fé, perseverança e toda aquela lição que ele faz, né? Então, assim, tiramos uma lição espiritual muito grande dessa cura de Naamã, né? 7 vezes, ou seja, mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três, ou seja, isso indica perseverança. Nossa, de novo, e até do meio para o fim, né? Nós seres humanos queremos aí desistir, né? Queremos aí jogar aí o barco, né, para o lado, né? E desistir aí da caminhada cristã, vamos dizer assim, porque está muito difícil, né? Já orei uma vez, orei duas, enfim, estou orando constantemente, Deus não me atende, a bênção não chega e tudo mais. Então, essa lição aí, né, de Naamã, eu percebo aí uma lição, né? Uma lição de perseverança, de persistência, né? Que nós não devemos recuar, por mais que esteja difícil. Aparentemente, nós estamos lutando, mas parece que não vai haver ali a saída, não vai, a vitória não vai chegar, enfim, mas no final, no tempo de Deus, né, que é no sétimo mergulho, a vitória chega e Deus aí opera o milagre, né? Então, particularmente, né, tiramos uma lição, né, aí desse ocorrido aí, né, de Sim, Naamã. sim. Tá Muito bom? obrigado, irmão. Eu só preciso fazer um adendo. Como o senhor falou, a gente também precisa lembrar que cada caso é um caso. Lembra do leproso que eu disse que está em Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 2 a 4. Ele foi curado de forma instantânea. Jesus falou, quero, tocou, e ele ficou curado. Naamã, 7 vezes. Talvez
Naamã precisasse desse processo de prática da fé. E esse homem de Mateus capítulo 8 já tinha a maturidade para entender que Jesus poderia dizer não e ele continuaria amando Jesus independente da resposta. Então, cada caso é um caso dentro do plano da salvação, né? Deus trabalha assim de forma maravilhosa e espetacular para todos nós. Cleide, o último texto que você vai ler, o penúltimo que você vai ler agora para a gente é Números capítulo 12, versículo 13 ao 15. Números 12, 13 ao 15. Para a gente deixar bem ajustadozinho aqui, Levítico 13, 14, e aí eu tenho mais Números dois 12. assuntos. Capítulo 12, versículo 13 ao 15. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. Isso mesmo. Então, como vocês podem observar, o episódio que acontece no livro de Números, então vocês observam que também Miriam passa por esse ritual. E aqui o que chama a minha atenção, de todos os personagens aqui, claro, Jesus vai citar Naamã. Então ele é o grande personagem, digamos assim, desse episódio. Porém, desses episódios que nós vimos. Porém, eu gosto da história de Uzias. E aí eu vou dizer por quê. Uzias estava no topo, o cara era o rei. Gente, o homem era o rei. Era o rei de Israel. E aí, velhinho, um dia ele decidiu tomar uma atitude maluca, né? Ele entrou no santuário, vocês podem ler essa história, no decorrer do ano bíblico, nós vamos chegar lá. Ele tentou, Margarete, sacrificar, é brincadeira? E aí o que aconteceu? Val, os sacerdotes da época e os outros se aproximaram dele, Palmira, e disse, não, você não pode fazer isso. De hipótese alguma, o senhor pode fazer isso. Ele insistiu. E ele mesmo percebeu, a história está no livro de Reis, que surgiu uma mancha na sua testa, ele percebeu que estava leproso. Ele voltou, presta atenção, ele se afastou do trono e ele ficava num local afastado e o seu filho, que acabou sendo o seu sucessor, era o administrador na ausência do papai, porque o papai tomou a decisão de querer fazer sacrifício. Não é assim. Por isso que eu digo para vocês, e aí depois que Lânia falar, eu preciso explicar que ontem eu prometi a Cremilda e a vocês postar um negócio na sala, mas depois que eu fechei a sala, eu falei, não posso fazer isso, eu vou explicar o porquê. Olha o que a mente equilibrada tem que pensar, tá? Lânia, por favor. Boa tarde. Aqui no versículo 12, né, de Números, uma coisa que chama muita atenção, e no versículo 15 fala que o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta, né? Você falou que o pecado, a lepra é comparada como pecado, e o pecado Sim. atrasou a caminhada daquele povo, né? Verdade, Então, isso verdade. muito para a gente, né? Cuidado para a gente, a Verdade. rebelião dela, a sedição dela, o povo ficou parado, travado, para até ela se purificar. Então, eu tiro muito isso, Senhor, não deixa eu atrasar a caminhada do povo até o céu. Isso para o lado espiritual, né? É isso que eu queria Verdade. falar. E aí tem um detalhe, foi bom você falar nisso, porque assim, qual foi o pecado de Miriam? O mesmo pecado que Lúcifer iniciou no céu. Começou a falar mal, começou a querer o lugar, percebe? Olha que miséria e que péssimo exemplo aconteceu nesse momento aí na vida dela. Mas ela sempre foi uma menina muito boa. Porém, nesse momento ela vacilou. E aí nós sabemos que Deus falou, filha, você falou mal de Moisés. Porque assim, imagina um dia se vocês estão... Eu vou na casa de Elô, e aí eu estou conversando com Elô, que eu vou comer uns pães lá, se Deus quiser, né? E aí eu chego na casa de Elô, tá? Elô, o esposo dela, a família, eu vou falar mal de Cleide. Eu estou todo dia com Cleide, faz sentido? Não. Deus falou assim, Coragem, você é louco. Você está jogando na lata do lixo todas as referências e as participações aqui. Você está falando mal de alguém, ou então do pastor Wagner, ou de Verinha que está aqui, por exemplo, de alguém que todos nós, lembre-se, são pessoas que são nossas referências. Nós não podemos fazer isso.
E, infelizmente, Miriam estava ali, ó. Ela, Arão e Moisés, digamos assim, no topo, não é isso, Cleide? E ela levantou essa conversa e pegou muito mal aos olhos de Deus. E Deus teve misericórdia, e o próprio Moisés e o Arão entrou como intercessores pela vida de Miriam e Deus. Não, tudo bem, mas ela vai ter que esperar os 7 dias que está na lei de Moisés, que eu falei para Moisés escrever. Outra vez, o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho Testamento. Nós é que às vezes vacilamos e não conseguimos fazer essa conexão. Os nossos pensamentos são muito acelerados e a gente não para estudar a Bíblia. Cleide? Também queria lembrar que o problema de Miriam foi que ela ficou com ciúmes, né? Então, é alerta para a gente, né? Com ciúmes de Sim. alguém que casou com o irmão dela, ou não sei se era. Não posso dizer que eu não sei, mas chegou a tal ponto dela, o ciúme foi tão forte que ela chegou ao ponto de falar mal, né, do próprio irmão para poder conseguir apoio do outro irmão. E a gente, às vezes, né, a gente faz o quê? A gente fala mal do pastor, do ancião, para o pastor, para ver se a gente pega o lugar do pastor, né? Então, a gente tem que ter, do ancião, quer dizer, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com os nossos irmãos. Comigo, eu falo aqui de coração aberto mesmo, abrindo o coração para vocês. Se alguém vier falar mal de alguém para mim, eu coloco minhas 2 mãozinhas com meus 10 dedinhos assim, ó, dizer, ó, vamos parar por aqui, porque Sim. que vai daqui para lá não vai me trazer nenhum benefício, então eu quero estar em paz com Deus. Então, eu preferi isso, não participar de nenhum tipo de conflito na igreja. Amém, é verdade. Olha só, e aqui tem um detalhe interessante. O castigo para Miriam foi a lepra. Olha como isso é muito, assim, cheira muito mal, digamos assim. Bom, eu quero finalizar o estudo de hoje. Bom, como ontem nós avançamos justamente por conta dessa condição especial, né? Bom, primeiro informar a Cremilda, né, Cremilda? Ontem eu passei para Gracinha o texto dizendo, né, baseado na Bíblia e no Espírito Oficia, aqueles que quiseram também acompanharam na família Manuel, que nós teremos sim acesso a ver o Deus Pai. Os textos estão aí, vocês podem ler e reler e tirar dúvida também. Segunda coisa que eu falei ontem foi com relação ao pato. E eu quero dar uma satisfação para vocês, que eu não tenho amor às minhas opiniões, já disse isso. Depois que terminou a família Emanuel, eu falei, eu vou postar na família Emanuel. Mas aí eu fui pensar uma coisa, Cleide. O pastor Enéas está toda segunda, toda quarta aqui pregando sobre saúde. Como é que o pastor Enéas, até eu explicar para o pastor Enéas que eu tinha postado aquilo lá na família Emanuel, ele e os outros vegetarianos poderiam não entender, achar que eu estava incentivando o consumo da carne do pato. E eu tenho muito cuidado com isso, Jane. Eu tenho cuidado com o que eu falo e com o que as pessoas vão entender quando eu falo. Percebeu? Então eu falei, não vou postar, Elô. E eu quero pedir desculpa a vocês, se vocês quiserem, o manuscrito 11 e o manuscrito 13, Ellen White fala claramente que o filho dela foi caçar e trouxe 2 patinhos, eles estavam precisando comer alguma coisa, eles comeram. Esses manuscritos, se não me foge a memória, foram escritos em 1873. O 11 e o 13. Mas eu não quis postar na família Emanuel. Quem quiser, no privado eu mando. Porque, em respeito a doutor Lovísio, em respeito a minha amiga Osana, em respeito a pastor Enéas, que são grandes incentivadores de que nós, de fato, eu disse isso para vocês, precisamos fazer essa reforma de saúde. Mesmo a minha intenção não sendo, ou não era, ou não é esta, de choque, quem ia pegar de golpe ali aquela informação, poderia ter essa ideia. Eu falei, estou fora. Quando eu fui alertado, falei, Espírito, fique tranquilo, não vou postar. Por isso que eu não postei. A outra coisa que eu não comentei ontem, que eu preciso comentar hoje, é o seguinte. Eu, quando menino, antes de ser adventista, lembro de ter comido carne de porco uma vez só. Mas é possível que, às vezes, a gente vai no restaurante e come uma ou outra coisa que tem gordura de porco sem saber. Agora, de forma consciente, só lembro dessa vez, sabe, Lânia? E eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso para vocês. Um dia, Jane, eu estava conversando, Joana, com uma pessoa, e ela falou para mim assim, Neide, Coragem, você já comeu carne de porco? Eu falei, não, assim, nunca comi como os outros comem, pelo menos não.
Falou, é a carne. Aí a pessoa falou para mim, é a carne mais gostosa que existe. Falei, é mesmo? Falou, é. Falei, pois eu tenho um negócio para lhe dizer que você não vai se decepcionar com Deus. E a pessoa perguntou, o que é coragem? Eu falei, Deus não escolheu os alimentos porque eles são gostosos. Ele escolheu os alimentos porque eles são saudáveis. E a carne de porco não é saudável e se você consumi-la, você vai perceber com o passar do tempo que você não está ficando melhor nutrido. Então, o foco de Deus é a purificação e que nós tenhamos saúde, como diz João quando escreveu as suas cartas, né? Que o desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Então, naquele dia, para aquela pessoa que eu estava dando estudo bíblico, ela entendeu e falou, agora faz sentido. Eu falei, não é o sabor, porque é gostoso. Claro que Verinha deve fazer comidas maravilhosas, Elô também, quem é vegetariano sabe disso, são saborosas. Porém, o foco de Deus é a saúde, tá bom? E é por isso que existe aí o Levítico, justamente para separar esses animais. Outra coisa que a pessoa às vezes pergunta é o seguinte, mas eu não consegui deixar carne ainda, eu já expliquei. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para aconselhar com relação a isso, que eu digo assim, ó, tudo você precisa ser temperante. Se eu cheguei na casa de alguém, a pessoa fala assim, eu como carne todo dia, o meu conselho, irmão, come carne só 2 vezes na semana? É claro que isso vai soar mal no ouvido de uma ou outra pessoa que vai dizer, para agora. Mas eu prefiro que a pessoa faça como eu fiz, quando eu precisei deixar o leite. Porque a carne, eu não vou mentir para vocês, eu ainda consumo um peixe, um frango assim, algumas vezes. Agora o leite, irmão, leite! Como foi difícil esse bezerro deixar o leite? Mas eu deixei. E eu fui deixando de forma gradativa. Olha, aqui em casa nós não tivemos dificuldade de deixar o óleo, nós não tivemos dificuldade de deixar outras coisas. Agora, o tal do leite, até hoje minha boca enche de água, mas graças a Deus eu não consumo mais. Percebeu? Mas aí, Elu, alguém poderia chegar assim, você vai para o inferno! E aí, amigo, aquilo que é bênção vai soar de forma negativa no ouvido de quem ouve. Então, você deve falar as coisas corretas, no tempo correto e da forma correta, para que, independente disso, o Espírito Santo vai trabalhar. Agora, se você tiver essa noção, esse equilíbrio e esse discernimento, a mensagem poderá chegar de forma mais tranquila e dar oportunidade para a pessoa se entregar e Deus fazer a obra. Não tenho dúvida, nós estamos vivendo no dia da expiação, e no dia da expiação, a dieta dos hebreus é completa, até hoje, ela é alterada. Então, nós precisamos fazer isso também. Agora faça, como diz a Bíblia, tudo com decência e ordem. Se você come açúcar todo dia, primeiro que açúcar é veneno mesmo, viu? Mas evite o mais rápido possível. Coma frutas, coma legumes, coma tudo aquilo que está na natureza e evite o máximo essas outras coisas. Siga o pastor Enéas, ele tem bons conselhos, Verinha tem bons conselhos. Nossa igreja está recheada de pessoas que conhecem tudo, de combinação. Tem gente que mistura mamão com kiwi, não pode. Tem gente que mistura laranja com, sei lá, banana, não pode ou não deve. Então, perceba que... Eu vou descobrir isso, velhinho, eu vou descobrir. Perceba que tem várias coisas que nós precisamos aprender, tá? Como eu disse, Desculpa. Oi. Ontem eu aprendi com o Dr. Tiago Rocha que o limão no tomate também não pode. Não, disse que não é bom mesmo, não. Por causa do ácido de um com o ácido do outro. Isso, assim como também não é bom derramar muito azeite sobre as folhas. Pois é. Né? Você não sabe? Mas isso aí, pergunte o pastor Enéas, ele sabe mais, eu só estou dando um toque. Eu sou leigo nesse assunto, ele que conhece, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Percebam que o foco é sempre a Bíblia, e só a Bíblia, e as ideias, a ideia de Cleide aqui, porque pessoalmente eu conversei com o Cleide sobre isso. O foco nosso é que vocês tenham vontade, interesse
em buscar a palavra de Deus para perceber essas conexões. Então, quando você lê o Novo Testamento, que Jesus abriu a boca, pode ter certeza, ou ele está citando alguma coisa que está relacionada ao Velho Testamento, ou ele vai tratar um conhecimento que vai ampliar aquilo que já está escrito, foi o que ele fez, por exemplo, nas bem-aventuranças. Então, abra seu olho, tá? Bíblia, esse é o segredo que nós precisamos voltar a ser pessoas, homens e mulheres de Bíblia. A Igreja Adventista precisa ser, outra vez, reconhecida como o povo do livro, o povo da Bíblia. E claro que depois você tem milhares de outros bons livros, de Espírito e Profecia, Pastor Bulhon, nossos pastores são bênção pura, sem mistura. Aproveite e vá estudar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Cleide, por hoje é só, nós conversamos muito hoje, viu, Cleide? Me desculpa. Deus abençoe a cada um de foi vocês. muito bom. Coragem, você pode ouvir expressão um hino e depois você vem e volta para orar? Sim. E a oração, por favor, Coragem, ore pela nossa querida Miriam, que está no hospital, tá bom? Miriam, o que aconteceu? Miriam descobriu que ela está com um vírus, não sabe, está no hospital e está em observação, tá bom? Que nas suas orações apresenta ela. Nesse momento, vamos ouvir o hino, família, depois voltaremos. Em homenagem à Coragem, a todos os nossos irmãos, Blanquita, também, por favor, ore para Blanquita, que está no país em El Salvador, porque sua mamãe não está bem. Por favor, Coragem, ore por ela. Língua espanhola.
Amém. Foi a sua homenagem, Blanquita. Vamos orar com o nosso irmão Vamos Coragem. orar então. Antes da Ô, oração, irmão, só um eu, minuto. Ora eu para queria. minha filha Neia, que ela pegou uma biópsia hoje, diz ela que não está muito bem a biópsia dela, ela está assim preocupada, irmão. O nome dela é Neia. Meia ou Neia? É Neia, é Nilce, mas fala de Neia. Meia, pronto, tá bom. Ela vai fazer uma biópsia? Ela já fez, ela disse que pegou hoje, acho que não deu muito bem. Muito bem, tá bom. Há mais alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu não faço isso depois da música, não, mas hoje fiquei sensibilizado, porque realmente eu me preocupo, Cleide, com essa situação da mensagem de saúde. Então, por favor, se você tem alguma dúvida, se você come alguma coisa, se você quer fazer essa mudança, por favor, nós temos uma pessoa na sala que se dispõe a fazer isso, a ajudar, que é o pastor Inés. E a Aline também, ela ajuda também, a Aline. E isso, então, por Aline, favor, procure Alzana. essas pessoas. Elas vão te orientar, elas vão te ajudar. Para que ter diabetes? Para que ter hipertensão, gente? Essas coisas se resolvem com a comida. Deus nos deu essa bênção. Nós somos o povo de Levítico. Os 144 mil vai sair daqui. Diga amém. Amém. Então, nós Amém. somos os novos levitas, os novos sacerdotes. E se nós somos, e nós somos o novo sacerdote, os novos, eu tenho um pastor, ele hoje é jubilado. Ele ia pregar na igreja, Cleide, ele falava assim, ele falava bem forte, né? Este é o povo. E nós, a congregação, tudo respondia. Esta é a igreja. Ele dizia, de Deus. Outras vezes ele dizia, esta é a igreja. E a congregação falava, este é o povo. E ele falava, de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Esta é a igreja e este é o povo de Deus. Agora, aquilo que você precisa fazer, busque alguém que não vai te cobrar nada, que tenha a maior boa vontade de te ajudar. Perder uns quilinhos, vai ficar bonitinho, pele limpinha, dormir melhor. Eu vou até te dar outro conselho aqui que eu dei para um colega e, graças a Deus, ele aprendeu. Vai até economizar. No caso dele, Cleide, o homem fumava desde a infância. Depois que eu fui trabalhar com ele, o Espírito Santo entrou. Ele não acredita em Deus, mas parou de fumar. E esses dias ele falou para mim, eu tô tendo dinheiro no bolso. Eu falei, claro, você não está mais jogando dinheiro no lixo. É isso. Vai sobrar até uma granazinha para você comprar uma fruta, uma uva, um abacate, um negócio para você comer. Coisa de Deus. Suas papilas vão sentir o sabor das coisas. É coisa boa, procure quem sabe. E lembrar, né? Lembrar que você come 2 vezes ao dia, né? Não 3 como a gente faz, né? Claro, 2 vezes é suficiente. Às vezes à noite, hoje, por exemplo, eu comi uma coisinha antes de entrar aqui na família Manuel, mas é muito raro. Graças a Deus, eu como 2 vezes por dia. Pela manhã, frutas. E alguma coisinha assim, um biscoito, alguma coisa. Meio-dia, uma comidazinha leve. De preferência com saladas, etc. Mas ainda uso uma ou outra proteínazinha aí que não deveria estar usando. Mas, graças a Deus, se não tiver, eu vivo a vida toda só com frutas. Eu até tenho orgulho santo de Verinha, viu, Verinha? Só com frutas e legumes, essas coisas, que é a coisa que Deus fez. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus abrir aí, liberar os 4 anjos, né, que é uma linguagem figurada, que segura os 4 ventos, e daqui a alguns anos estoura um negócio diferente nos Estados Unidos, e nós temos que correr para o deserto como os hebreus. Nós vamos fazer como os egípcios, pedir carne? Só vai ter pão e água, Isaías disse. Frutinha que a gente vai achar na planta, né? Ninguém vai ter celular para ligar para... Como é que é o nome do lugar aí que pede comida? iFood, Fala o iFood. nome aí. Isso, não vai ter, não. Elias, que fez um trabalhão para Jesus, recebeu um pãozinho, foi a primeira entrega, velhinha, do mundo. Um pão com a água, mas hoje em dia é só o pão mesmo, viu? Integral. Diga, velhinha. Olha, eu como fruta, né? E como bastante semente, cereais integrais, essa coisa toda. Mas a base da minha alimentação é fruta. Amém. Muitos dias eu fico só na fruta.
que eu não gosto muito de salada para comer só ela. Mas aí é onde entra a questão, porque a salada sem nada, para mim, não tem sabor de nada. Aí eu tenho que pôr um salzinho, um limãozinho, Eu também, um viu? azeitezinho. Aí dá para comer, mas ela zero, não. Não vai. Agora, de vez em quando eu dou meus pulinhos. Mas é assim mesmo, não se preocupe, não. Está tudo no plano de Deus. Eu aprendi Oi. um molho desintoxicante que ele é feito com alho, chimichurri sem pimenta, salsa e azeite e sal rosa. Quem me E ensinou você. foi uma irmã lá do Nordeste. E que tu já faz postou no tudo grupo da então. família Emanuel isso? Não. Então não vale falar aqui, não. É lá que você tem que postar. Ele, olha, dá para comer qualquer legume cru misturado com ele, fica uma delícia. E ele é um molho desintoxicante. Eu vou Não postar. sabia disso. Mande Poste lá no mesmo grupo que eu quando quero fazer. Então vamos orar com o nosso irmãozinho Coragem. Depois, se Vamos. você quiser bater Parece que papo ainda, a Isabel gente... Cristina quer falar. Depois que ela falar, eu oro e nós encerraremos a sala. Isabel, só você agora. Não, é que eu estava confirmando com vocês, porque realmente a alimentação é saudável, né? Os 8 curéis a gente tem que colocar em prática. E o que você falou é certo. A salada crua, vocês não gostam, mas eu já botei em prática. Eu como minha salada crua. E, enfim, eu não vou fazer 62 anos, não tomo mais remédio nenhum, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Porque minha glicemia sempre foi alta, mas agora não está mais, está tudo controlado para a honra e glória do Senhor. Então, eu uso mais frutas, salada crua, folhas, sementes, né? Oleaginosa. Então, Deus, ele está me sustentando. E com as orações da família Emanuel, né? Que não falta. Louvado seja Deus. E aqueles, independente de você usar ou não a carne de peixe, de frango, etc., por favor, antes de começar qualquer Aumento da reforma, B12, você falou vá certo. no médico, peça exame de sangue e, especialmente, veja como está a sua B12. O que tem de gente por aí com deficiência de B12, procura o médico pensando que é problema nos olhos, que é problema no cérebro, problema nas mãos, não sei o quê. Normais, graças a Deus, a médica disse que só quer me ver daqui a um ano, então louvado Amém. seja. Temos que concluir, viu, Coragem? Vamos orar que o dia da saúde não é hoje não, é segunda. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esses encontros que o Senhor nos permite, na tua misericórdia, na tua abundante graça. Tem aqui na família Emanuel. Nós somos muito gratos pela vida da Cleide, Senhor. De vez em quando eu ouço o pastor Daci agradecendo o Senhor, porque o Senhor colocou no coração dessa menina. Eu digo menina porque Cleide sabe como a ama e nós temos essa amizade, essa liberdade em Jesus, de todos os dias. Quer faça chuva, quer faça sol. É como, de fato, o sacrifício acontecia no santuário. O holocausto contínuo, o sacrifício contínuo. Todos os dias essa sala está aberta. E aqui passa pastores, passam pregadores leigos, como no meu caso, Senhor. E o teu Santo Espírito tem tido misericórdia de todos nós. E todos aqueles, do pastor, a Verinha que é doutora, mas não gosta nem de ser chamada assim, porque é uma pessoa humilde, todos vêm falar, iluminado por teu Santo Espírito. Amém. Agora, tem uma coisa, Senhor, que me preocupa a mim como cristão, como adventista. A mim, coragem, é esse mesmo que está falando. É porque muitas vezes a gente escuta tantas coisas boas aqui, mas a gente esquece, Senhor. Memória de peixe, esquece e não pratica. Deus, tenha piedade. O Santo Espírito quer nos batizar, quer nos colocar nessa condição que o livro de Levítico e o livro do Apocalipse diz são santidade ao Senhor. Nos ajude, Deus. Tenha misericórdia de nós. Amém. Nos abençoe pelo sangue de Jesus. Amém. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa moderadora Miriam, a nossa irmã Blanquita e a Meia.
Amém. Essas 3 pessoas, nesse instante, nós colocamos no teu altar, Amém. para que na tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor entre com aquilo que é o melhor para a vida de cada uma delas. Amém. Miriam está no hospital, Blanquita está fora, visitando seu país, e a Meia fez uma biópsia. Olha, Deus, essas são as situações. E nós te apresentamos isso não porque o Senhor não saiba, mas para que o Senhor prepare os nossos corações para que nós possamos ver o agir do teu Espírito, Amém. toda a manifestação da tua glória e da tua graça em nosso meio e na vida dessas pessoas. Amém. Além dessas Amém. pessoas, nós temos por costume orar pela Dalvanice, pela Cida Cabral, pelo Rubens Alexandre e por várias outras pessoas. Felizes nós estamos porque Jane já está aqui conosco, abre a janelinha, já está sorrindo. Deus, muito obrigado. Amém, Pode Senhor. parecer simples para uma multidão de pessoas, mas nós que somos amigos sabemos que isso é o agir do teu Santo Espírito. Verdade. Obrigado. Tome Cleide nas tuas mãos, ela também está passando aí por um momento, está cuidando de sua saúde, que tudo ocorra segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Amém, Senhor. Amém. Abençoe os nossos pastores distritais, aqueles que estão na associação, na missão, na divisão, na união, pelo mundo pregando, desbravando, Senhor, levando a tua palavra, muitos correndo risco de vida, porque o mundo está indo de mal a pior. Abençoe o pastor Wagner, toda a sala 57, abençoe as meninas da Emanuel, a da Manancial, abençoe o PG Online, Senhor, com os pastores, abençoe o pastor Ival lá com meu dia, com sua sala. Meu Deus, abençoe Rivanda, recentemente passou por uma cirurgia, obrigado que está dando tudo certo. E todas as outras salas são muitas, Senhor. Tem a Ariadne, tem tantas pessoas que têm feito esse trabalho, Silvia, tantas outras pessoas. Deus tenha misericórdia. Amém. Nós precisamos mudar, Senhor, porque o Senhor quer que nós mudemos de casa. Olha que coisa. Está vendo, Senhor? O Senhor aguarda que nós permitamos que o seu Santo Espírito nos mude, porque o que vai acontecer conosco é o que aconteceu com Enoque. Nós vamos caminhar tanto com o Senhor que um dia o Senhor vai falar assim: ei, família Emanuel, vocês estão fazendo o que aí? Bora ali comigo. E quando nós abrirmos os olhos, todos nós, depois de 1000 anos, estaremos entrando na Nova Jerusalém. Amém. Nos ajude, nos prepare e tenha misericórdia de nós. Abençoe o teu povo sobre a face da terra, seja com a família Emanuel. E nos conceda as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois nós te oramos e suplicamos todos esses milagres em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.